boa noite pessoal, esse é mais um vídeo do canal Preciso Direito. A gente continua aí nessa playlist especial que a gente fez para fazer um estudo em cima da prova da PMPE 2009, uma prova que a gente vem ressaltando aí que ela é muito conceitual, foi muito conceitual, uma prova que exigiu um conhecimento para além da simples leitura literal ali dos artigos da Constituição, no caso o artigo, porque ela só solicitou artigo 5º, embora quando a gente vai responder as questões a gente vê se a gente não soubesse alguma coisinha a mais ali de direito penal, de Código de Processo Penal e de outros artigos, inclusive da Constituição, a gente não conseguia responder. A meu ver, várias questões passíveis de anulação justamente por isso, por ter ultrapassado os limites do conteúdo programático previsto no edital. Fato é que as questões não foram anuladas, as duas que foram não foi por esse motivo que eu estou aqui relatando, foi a questão número 6 e outra mais para frente que a gente ainda vai analisar. A sexta questão já foi analisada. A gente está indo para a sétima questão. A sétima questão do concurso da PMPE 2009. São 20 questões sobre esse assunto. Então a gente aproveita para fazer uma revisão bacana. Vamos fazer a resolução ainda da 2016, da 2018. São provas mais literais. Então a 2019 era mais profunda. Então a gente não sabe como é que vem essa próxima, que a gente espera que seja já em 2022. Então a gente vai estudar tudo, fazer uma análise bacana de cada uma dessas avaliações e também vamos postar outros vídeos aí no artigo, no canal para que você possa assistir, videoaulas bacanas e dicas interessantes para esse concurso da Polícia Militar do Pernambuco e outras das carreiras policiais que porventura os senhores venham a fazer. Meu nome é Jorge Figueiredo, eu tenho uma trajetória bacana nos concursos públicos, por isso idealizei, tive essa ideia de iniciar esse canal para de alguma maneira compartilhar e trocar experiências aqui por esse meio de comunicação que é o YouTube, tá bom? Então vamos lá, agora vamos falar da sétima questão da prova da PMPE 2009. Acompanha aí. Sétima questão. Acerca do princípio da inviolabilidade de correspondência e de comunicação, não se pode afirmar que, mais uma vez ele traz no cabeçalho da questão, ele fala que não se pode afirmar, que quer dizer a incorreta, ou seja, ele quer que você diga a incorreta. Então você tem que destacar isso, eu sempre falo que se destaque isso, para você não esquecer que você está em busca da alternativa incorreta. Você não pode esquecer disso, tá bom? Você está em busca da alternativa incorreta. Então vamos lá, vamos começar pela letra A. Vamos ver se essa letra é incorreta, se é correta, o que é que ela tem aí de equívoco ou não nessa avaliação aí da PMPE 2009 na questão 7. Vamos lá. Letra A. É ilegal a condenação de alguém se, no processo, foi utilizada prova ilícita, caracterizada pela escuta telefônica indevida, ainda que outras provas existam sobre a culpa do réu. Então o que é que ele está dizendo aí? Temos que dividir aqui essa alternativa aqui. Ele começa dizendo o seguinte, que é ilegal condenar alguém se no processo for utilizado prova ilícita. Então, gente, isso está expresso ali na Constituição, no artigo 5º, no inciso 56. Está dentro daquele princípio ali do devido processo legal, que é ali o artigo 55 e o artigo 56. E o artigo 56 especificamente, ele é bem literal relacionado a essa questão. O que é que ele diz? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Então é justamente o que a primeira parte da questão está falando. É ilegal a condenação de alguém se no processo foi utilizado prova ilícita. Aí ele vai mais além e diz o seguinte, ele indica qual foi essa prova ilícita que foi utilizada nesse processo, que é a escuta indevida. Então, beleza. Então, está se adequando ao que está ali no inciso 56 da Constituição, não é isso? Só que ele vai além. Ele diz, ainda que outras provas existam sobre a culpa do réu. Então, ele está dizendo, é ilegal condenar alguém se no processo foram utilizadas provas ilícitas, caracterizada, ele dá o exemplo dessa prova ilícita, ele indica, na verdade, essa prova ilícita e diz, olha, caracterizada pela escuta telefônica indevida. Então, de fato, isso aí a gente viu o que é, porque o inciso 56, vamos voltar nele, ele diz, olha, são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito. Então, foi uma prova obtida por um meio ilícito, uma escuta indevida, não é isso? Vamos voltar lá na alternativa. Então, beleza, tá o que aqui? Ele diz até que foi uma escuta indevida, ele indica. Só que ele pega e diz, ainda que outras provas existam sobre a culpa do réu. A gente não tem aqui no artigo 5º especificamente essa sequência da alternativa. Isso aqui é um conhecimento jurisprudencial, que diz o seguinte, que a gente pode fazer uma interpretação do próprio artigo. Você não pode condenar alguém com a prova ilícita. Mas se existem outras provas, desde que essas provas não tenham sido contaminadas por essa prova que
foi adquirida ilicitamente, que foi utilizada ilicitamente, que não seria uma escuta telefônica, aí você pode condenar com base naquela prova, desde que ela não tenha relação alguma com essa prova ilícita, que terá que ser refutada do processo, retirada do processo. Então, você tem que entender o seguinte, tem uma teoria, a teoria do fruto da árvore envenenada, que, por exemplo, tem provas que são inseridas no processo, a gente vai falar até nas alternativas posteriores, que ela contamina outras provas. Então, um computador que é apreendido, por exemplo, os dados que estão dentro daquele computador, você consegue pegar aquelas informações que estão lá dentro, que se descobre com uma prova que condena aquele acusado naquele determinado processo. No entanto, aquele computador foi adquirido de forma ilícita. Aqueles dados, eles também estão contaminados. Se a origem, a árvore, que seria o computador, está contaminada, os frutos que dele brotam também estão contaminados. As provas que brotam daquele computador também estão contaminadas. Seria a teoria do fruto da árvore envenenada que o STF adota. Então, uma prova que contamina a outra, essa prova que foi contaminada também se torna ilegal. Mas não é o caso. Então, aqui, mas ele não disse também que não era contaminada. Mas você tem que entender que no caso das questões de concurso, você lida como se fosse a matemática que você estuda. Nós temos os números positivos e números negativos. O positivo, ninguém precisa botar o sinal positivo lá de mais, lá do lado. Você já sabe que é positivo. O negativo precisa ser dito. Então, se essas outras provas aqui sobre a culpa do réu fossem também contaminadas, ele tinha que dizer. Ele tinha que dizer a negativa dessa prova. O fato negativo dessa prova. Como ele não disse, a gente vai considerar que ela não foi contaminada. Então, se ela não foi contaminada, são outras provas que existem sobre a culpa do réu, sobre a culpabilidade do réu, ele será condenado com base nessas provas especificamente. Então, ele não pode usar essa, ainda que outras provas existam sobre a culpa do réu. Se existir outras provas sobre a culpa do réu, ele será condenado com base nessas outras provas, desde que ela não seja contaminada com a prova indevida, desde que ela não tenha se originado daquela árvore envenenada inicialmente, que não é o caso, porque ele não deixa na questão. Então, voltando, lendo aqui do início a questão, para a gente não se perder. Olha lá. É ilegal a condenação de alguém se no processo foi utilizado prova ilícita. Ok, caracterizada pela escuta telefônica. É ilegal. Mas ainda que outras provas existam sobre a culpa do réu, aí ele pecou. Porque se outras provas existirem sobre a culpa do réu, ele vai poder ser condenado sim. Então essa alternativa está equivocada. Ou seja, eu não posso afirmar isso aqui. Porque se existirem outras provas sobre a culpabilidade do réu, se existir outra prova sobre a culpabilidade do réu, ele será condenado com base nessas outras provas. Tá bom? Então esse é o erro dessa alternativa. Ficou claro aí? Beleza? Então a gente já achou a do gabarito, que não se pode afirmar logo desde o início. O que é que a gente vai fazer agora? Analisar as outras alternativas, aproveitar para estudar e falar de determinados temas para a gente aproveitar o ensejo. Vamos lá. Letra B. Somente a lei pode estabelecer os casos e condições em que se realizará a escuta telefônica? Isso aí também está na Constituição. Onde é que está? Não só a escuta telefônica, mas uma quebra de sigilo de correspondência, comunicações telegráficas e de dados. Presta atenção aqui, ó. É inviolável, artigo 5º, inciso 12. É inviolável o sigilo de correspondência das comunicações telegráficas e dos dados de comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal e instrução processual penal. Olha aqui, eu destaquei, ó, nas hipóteses e forma que a lei estabelecer. Então, como a alternativa está pedindo aqui, vamos voltar. Olha aqui, somente a lei pode estabelecer os casos e as condições em que se realizará uma escuta telefônica, justamente o que o inciso fala, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, desde que a finalidade seja investigação criminal e instrução processual penal. Ok? Então essa alternativa está corretíssima. Vamos passar para a próxima. Letra C. Não se pode preventivamente impedir que o juiz possa autorizar uma escuta telefônica. Pessoal, a banca, quando passa o concurso, ela faz uma análise das questões. A UPE tem mania de fazer isso. Nessa de 2009 ela fez direitinho. Foi explicar por que é uma alternativa, por que não é a outra, na hora que ela faz a resposta dos recursos. Ela pulou essa parte aqui da letra C, ela não foi para justificar isso aqui. A gente foi atrás para saber o porquê dessa alternativa aqui. Na Constituição, no artigo 5º especificamente, não tem. Por isso que eu digo que ele ultrapassa muitos limites. A gente tem que ir muito mais além.
Então, o que é que a gente deduziu? Eu conversei com professores, o que é que a gente explica sobre essa alternativa? O porquê que ela não é? A gente achou já qual aqui não pode afirmar. Então, se a gente achou que não se pode afirmar, essa letra C ela pode ser afirmada. Então, ela está ok. Então, não se pode preventivamente impedir que o juiz possa autorizar uma escuta telefônica. Ele está dizendo, não se pode, antes mesmo de acontecer, impedir que um juiz autorize uma escuta telefônica. Então, se um delegado, um promotor for lá e pedir autorização ao juiz, tudo direitinho, isso é sigiloso. Sigiloso, isso não chega para ninguém. Então, como que a parte vai preventivamente conseguir, ou seja, antes mesmo de acontecer, conseguir impedir que o juiz conceda essa escuta telefônica, se isso é algo interno do procedimento policial, que ainda não está ainda público nos autos do inquérito policial? Então, é por isso que você não pode impedir preventivamente, porque sequer é público esse pedido, ou essa suposta quebra de sigilo, ou concessão de escuta telefônica. Então, você vai pedir o quê, se é que nem existe? Você nem é para saber daquilo ali. Então, é por isso que preventivamente não se consegue. Depois que a prova for produzida, que for para dentro dos autos, aí sim, você vai lá questionar, alegar algum abuso de poder, alguma coisa desse tipo, tá bom? Mas, nesse caso aí, preventivamente, antes mesmo de acontecer, não pode, porque não é nada público, você não tem como saber, porque é privado, é sigiloso, privado não, é sigiloso o procedimento, tá bom? Então vamos lá, aqui também não pode ser a do gabarito. Gente, essas duas últimas aqui, aí é que tem um probleminha que a gente precisa entender. Porque, para mim, ele se contradiz na hora de cobrar os assuntos. Nenhuma das alternativas ele exige um conhecimento, ele descarta, ele não está nem aí para o entendimento jurisprudencial, faz de conta que ele nem existe, que é na letra D. E na letra E, é puramente jurisprudencial e doutrinário. Então, se ele aplicar jurisprudência e doutrina na letra D, ela pode ser correta. Ela pode ser, eu posso dizer que não posso afirmar ela. Ela pode ser a do gabarito, a letra D. Só que se eu descartar a jurisprudência e doutrina, beleza, aí eu vou só para a literalidade do artigo e aí sim, beleza, eu posso afirmar, ela vai estar correta. Já a letra E é puramente jurisprudencial e doutrinária. Então, como que ele descarta na letra D a jurisprudência e quando chega na letra E ele vai utilizar de jurisprudência e de doutrina? Não existe, a meu ver. Mas vamos lá, vou explicar aqui para vocês por que eu estou dizendo isso. Olha o que a letra D diz. A gravação clandestina de uma conversa torna ilegal esta prova, não podendo a gravação ser utilizada, ainda que para inocentar o réu. Ainda que para inocentar o réu. Então, tem uma gravação clandestina de uma conversa, que ela não podendo a gravação ser utilizada, porque ela é um meio ilegal de prova, não é isso? Só que ele não vai ser utilizado no processo, mesmo que seja para inocentar o réu. Mesmo que seja para inocentar o réu. Gente, se a gente for aqui, ó, na literalidade do artigo, é isso mesmo. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Meios ilícitos. Então, se é inadmissível no processo a utilização de provas obtidas por meios ilícitos, então, literalmente aqui, analisando a alternativa, é isso mesmo. A gravação clandestina de uma conversa torna ilegal a prova. Beleza? Uma prova ilícita. Não podendo a gravação ser utilizada. Beleza. Ainda que para inocentar o réu. Essa é a interpretação literal do inciso. No entanto, a jurisprudência admite, claro, analisando as nuances aí de adequação, proporcionalidade, razoabilidade de você conseguir essa prova para poder inocentar o réu, ele vem aceitando na jurisprudência e na doutrina. Quer ver um exemplo? João está sendo acusado de assassinato, um crime muito grave, né? Um crime mais grave, 121 ali do Código Penal. Beleza, ele está sendo acusado. Aí eles sabem, não conseguiram no inquérito, o advogado tentou, a defesa tentou de todas as formas, não conseguiram provar a inocência de João. Só que o João sabe que com Mariazinha lá na casa dela, no celular dela, tem a prova da sua inocência. E ela não quer fornecer. E eles não têm tempo de um áudio judicial, parece que ela pode ser que apague. O que é que ele faz? Conversa com o primo dele, diz, olha, eu quero o celular da Mariazinha, nós vamos colocar aqui as conversas que tem lá, vamos passar aqui para o processo e nós vamos conseguir a inocência. O primo dele vai lá, furta o celular da Maria, Maria dormindo, ele entra, pega, furta e leva esse celular. De fato, constata-se que dentro desse celular tem a prova da inocência de João. Aí o juiz vai analisar e vai dizer, não, mas é inocente, mas essa prova é legal, foi um furto praticado para conseguir essa prova, não teve uma ordem judicial, descarta, condena João. Não é bem assim. Então, o critério da razoabilidade, da proporcionalidade, se for atendido, por isso que é analisar o caso concreto, a jurisprudência analisa. O caso concreto.
analisando, sopesando os direitos individuais que foram, por exemplo, eu vou tirar a liberdade de uma pessoa, ela perdeu o bem dela ali momentaneamente, para a intimidade dela, porque foi quebrado um sigilo, porque fizeram a gravação das conversas, jogaram no processo sem autorização judicial. Beleza, ela teve a intimidade dela violada. Mas se essa intimidade não fosse violada, João será condenado, vai perder sua liberdade, por exemplo. E aí, é razoável aceitar para inocentar João? Me parece que sim. Então a jurisprudência e a doutrina vem aceitando isso. Então, aqui ele descartou a jurisprudência e a doutrina na letra D. E disse, não pode. Beleza, está literal. Então ele disse que não pode, ele não é do gabarito, então... De fato, a gravação clandestina de uma conversa torna ilegal essa prova, não podendo a gravação ser utilizada, ainda que para inocentar o réu. Foi o que ele disse. Beleza. Literalmente é isso mesmo. Eu não posso utilizar no processo prova obtida por meio ilícito. Ponto. Tranquilo. Então ele deixou de lado a jurisprudência todinha e foi só na literalidade. Beleza. Se ele não tivesse feito o contrário na letra E, até que eu entenderia. Então, beleza. Ele considera que não é do gabarito aqui. Tá bom? Porque ele disse que isso aqui é correto. Não pode utilizar nem se for para inocentar o réu. Mas olha o que ele vem para cá, para a letra E, e diz. A gravação de conversa pessoal, ambiental ou telefônica feita por um dos interlocutores sem o conhecimento dos demais constitui ação clandestina, mas não ilegal, podendo esta prova ser utilizada no processo para condenar um dos interlocutores. Ele traz a situação para um caso concreto. Ele diz, olha, é uma situação em que, por exemplo, o cara está querendo extorquir alguém por meio do telefone. Entendeu? Está querendo extorquir. E ele liga para extorquir essa pessoa. Essa pessoa percebe e começa a gravar essa ligação, sem que ele saiba. A gravação clandestina, entendeu? Sem conhecimento dos demais. Aí ele pega essa gravação e leva para fazer a denúncia contra esse cara que estava extorquindo ele. Um criminoso. Aí imagina o criminoso chegando na delegacia e diz, não, agora eu vou prestar uma queixa contra ele. Ele me gravou sem que eu nem soubesse. É uma gravação clandestina. Pode tirar isso aí do inquérito que eu não vou ser condenado por essa prova não. Isso é clandestino. Diga se isso é razoável. Não é. Então, como é que eu vou conseguir provar que o cara estava querendo me extorquir? Eu gravei ele mesmo. Então o STF tem entendido. Inclusive, aí o STF e a jurisprudência do STF, doutrina, é firme no seguinte sentido. Olha, isso caracteriza inclusive uma legítima defesa. Então isso tem que ser aceito, sim. Tá lá os dois conversando, um está extorquindo o outro. Ele pode utilizar essa gravação que foi feita sem o conhecimento daquele primeiro para condenar ele, para mostrar que ele estava cometendo um crime, que ele era vítima de um crime. Olha, eu sou vítima de um crime, aqui é a gravação. E o outro não vai vir alegar a violação da sua intimidade, pode até alegar, mas na hora que o juiz for fazer o balanço, for só pesar, vai dizer, sua intimidade aqui vai pro saco. Que é isso? Você estava extorquindo, como é que você vem alegar agora o direito da intimidade se você estava cometendo um crime? Do jeito que você não pode alegar que você está sob liberdade protegido sob a liberdade de expressão e cometer crime de injúria, calúnia, difamação, de racismo ou o que for, você também não pode alegar que está sendo violada a minha intimidade, mas você está cometendo um crime. Você não pode alegar isso, tá bom? Então, a jurisprudência entende que esse caso é possível. Então, eu posso afirmar isso aqui, que a gravação de conversa pessoal, ambiental ou telefônica feita por uso dos interlocutores sem o conhecimento dos demais constitui ação clandestina. Não, mas não ilegal, podendo esta prova ser usada num processo para condenar um dos interlocutores. Isso é entendimento jurisprudencial e doutrinário. Beleza, tá ok, tá bom, então eu posso afirmar isso aqui, ela não é do gabarito. Então por que ele considerou a de cima? Ele não ligou para a questão da jurisprudência como ele colocou aqui. Sabe como era que ele corrigia isso, gente? Só dizer, olha, a gravação clandestina de uma conversa torna ilegal a prova, mas não podendo a gravação ser utilizada no processo. Beleza, só era não colocar esse ainda que para inocentar o réu. Porque quando ele coloca isso, ainda que para inocentar o réu, eu deixo de poder afirmar isso aqui. E ela passaria a ser a do gabarito. Então, para mim, seria passível de anulação e ficaria assim, ó. A primeira, ok, ela era do gabarito porque eu não posso afirmar isso aqui. Não posso afirmar, ainda que outras provas existam sobre a condenação do réu. Não, ele pode ser condenado se houver outras provas. E a letra D também não. Ainda que para inocentar o réu poderia ser usada essa prova. Claro, princípio da adequação, proporcionalidade, entendeu? Razoabilidade, como exemplo que eu trouxe aí para vocês. Então, por isso eu acho que essa alternativa ela deveria ser anulada, porque ela tem duas alternativas que são passíveis de ser correta. Tá bom? Então, por isso meu questionamento, mas aí ficou o entendimento para vocês, é porque eu acho que uma hora ele excluiu a jurisprudência da doutrina e na letra L, ele resolveu usar. Então ele tem que decidir isso aí. Então para mim, essa questão também era passível de anulação por esse caso. Mas não foi e a gente fica com o nosso conhecimento, o nosso entendimento
do que a gente conversou aí, beleza? Então é isso, gente. Final da 7ª questão, dá o like aí, compartilha, comenta aí o que é que você achou de cada uma das alternativas, a gente pode trocar experiências e a gente vai tentar esclarecer alguma coisa e sempre aprendendo, tá bom? Então um abraço, até a próxima, ativa o sininho aí para você receber a notificação da 8ª questão, que logo a gente vai estar postando.